Tá chegando, hein, Jéssica? Amanhã eu tenho um casamento também. Depois o seu tá chegando, tá chegando. Pessoal, como é que vocês estão? Finalmente o sol apareceu aqui no deserto, só porque nós falamos na nossa última live que quase não chovia. Olha, fazia muito tempo que não chovia tantos dias seguidos em Las Vegas. E choveu, já tem uns 3, 4 dias que tava chovendo aqui. Choveu granizo ontem aqui. Então, o deserto surpreendendo. E a temperatura deu uma baixada, tava fazendo até um friozinho. Hoje que deu uma esquentadinha aqui na temperatura. Coisas assim, estranhas, né, para essa época do ano já. Mas enfim, é isso aí. Pessoal, olha, sejam muito bem-vindos, tá? Estava com saudade, né, de fazer as nossas lives semanais. Semana passada, por um imprevisto de saúde, não consegui vir porque eu tava bem rouca, bem gripadinha. Então, obrigada pela paciência aí pra gente retomar as lives essa semana. Informações básicas, né? A nossa live não fica salva. E para quem ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp, entra lá que eu tô sempre comunicando para vocês das novidades sobre as lives, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês um tema que me chamou muita atenção. Na verdade, eu tive a ideia de fazer essa live para conversar com vocês sobre quem vai alugar carro aqui nos Estados Unidos em geral, tá? Isso não se resume só a Las Vegas, mas nos Estados Unidos em geral, para quem vai alugar carro e vai vir para cá e vai pegar a estrada. Porque as regras de trânsito aqui são um pouquinho diferentes, tem algumas particularidades aqui dos Estados Unidos que para quem vai estar dirigindo aqui pela primeira vez talvez não saiba. E eu recebo muito essa dúvida. E principalmente porque há uns dias atrás eu fui ajudar um cliente meu que tinha tomado uma multa. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu, por que é importante, né, você tá atento a isso, questão de radar, se a polícia te parar, são coisas bem diferentes que você precisa fazer diferente de quando você tá no Brasil, tá bom? E aí vocês sabem, aqui não é um monólogo, né? Então vão deixando as dúvidas de vocês, que conforme a gente vai conversando aqui, eu vou respondendo. Mesmo que não tiver algo relacionado ao assunto, a gente aproveita esse momento também para tirar as dúvidas de vocês e bater um papo aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar. Eu tô com a minha colinha aqui para não esquecer tudo que eu tenho para falar para vocês com relação à live. E para começar, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre as regras básicas de trânsito, tá? A gente vai começar falando sobre esse primeiro ponto. Mas antes, me conta, quem de vocês está aqui na live, que tá vindo e que vai alugar carro e que vai dirigir, me fala se é a primeira vez que vai dirigir aqui nos Estados Unidos, se já dirigiu, se tem alguma dúvida específica com relação a isso, as rodovias, regras de trânsito em geral, escreve aqui pra mim que eu quero saber, antes de eu entrar nesse tópico. Quem é que vai alugar carro? Eu já dirigi em Orlando. Buávila, eu. Vai dirigir, né, Jéssica? Oi, Fatinha, tudo bem? E aí, quando você dirigiu em Orlando, você sentiu alguma dificuldade? Foi tudo tranquilo pra você? Como é que foi? O Evandro também vai alugar carro. Como que foi isso pra você? Por que eu tô falando isso? Por que eu quero ouvir vocês? Porque eu sei que hoje, né, inclusive eu tava conversando mais cedo com uma amiga, justamente sobre esse ponto, assim, que a gente tá aqui nessa comunidade legal, né, de exploradores inteligentes, né, que eu costumo dizer pra vocês que eu noto muito esse movimento desde quando eu comecei a trabalhar com turismo lá em 2012. Eu percebo uma mudança muito grande, assim, no comportamento do turista brasileiro quando vem para os Estados Unidos hoje, principalmente quando vai explorar essa costa, a costa oeste aqui dos Estados Unidos, né? Essa independência, não só a costa oeste, mas muita gente também alugando motorhome, muita gente explorando outros parques nacionais. Os Estados Unidos é muito bonito em termos de natureza, o pessoal fazendo Rota 66, e eu acho isso incrível. E as pessoas estão ficando cada vez mais confiantes, né? Porque hoje a gente tem tecnologia, a gente tem
tanta informação, né, que a gente acaba se sentindo mais seguro e tendo essa independência para poder se locomover por conta própria. E eu acho isso muito legal, inclusive para você viver a experiência, né, de dirigir aqui nos Estados Unidos, de às vezes alugar um carro que não tem no Brasil, motorhome, né, ou então um carro maior, um carro diferente que você tem vontade, mas que você não consegue alugar, por exemplo, em algum outro lugar, mas aqui nos Estados Unidos você vai conseguir. As rodovias, a infraestrutura, a gente recebe muito esse feedback das pessoas, né? E aí eu tava conversando isso justamente com a minha amiga, né? Falando assim, olha, é um padrão novo de turismo que eu venho estudando, que eu venho vendo o mercado e que inclusive, né, vai um spoiler aí que muito em breve eu vou soltar uma novidade incrível pra vocês. A gente tá trabalhando arduamente, não vejo a hora de poder contar. E assim, essa coisa de você viajar e alugar um carro aqui nos Estados Unidos, principalmente porque tudo é muito longe, se você vai para Orlando, Miami, Los Angeles, né, que você precisa de carro e outros locais também, é muito bom e te dá essa autonomia, né, de você estar no controle da sua viagem. Só que também é necessário que você entenda as regras daqui. Então hoje eu tô aqui para te contar algumas dessas principais regras para que você possa vir cada vez mais preparado. E às vezes algumas, até para vocês que já alugaram um carro aqui, que já dirigiram, pode ser que vocês não sabiam. E que com isso eu venho esclarecer aí para trazer mais conhecimento. Porque o meu intuito aqui sempre com vocês nas lives é estar trazendo maior quantidade de conhecimento possível para que vocês cheguem aqui nos Estados Unidos e se sintam mais familiarizados, né? E que a barreira da língua hoje é a barreira mínima que a gente tem, né? Porque com os aplicativos e tudo, mas quanto mais informação, porque vocês são exploradores inteligentes, quanto mais munidos disso vocês vão dirigir, vocês vão ter mais autoconfiança e mais controle da sua viagem e fazer a sua experiência ser uma experiência muito mais prazerosa, sem você ter que ficar com medo, com receio, etc, tá? Então, eu vou ler agora o que vocês estão compartilhando aqui, ó. Por exemplo, o MFB Filho. Tenho dúvidas em relação a ir de carro para o Grand Canyon. Algum ponto de atenção? Já fiz São Francisco, San Diego, foi tranquilo. Depende. Olha, assim, as estradas em geral eu vou falar sobre isso, sobre limite de velocidade. A única coisa que eu falaria para você é a questão de limite de velocidade. Porque não tem nenhum tipo de perrengue. A única coisa é que pro Grand Canyon, se você for pro Grand Canyon West, que é o mais próximo de Vegas, você vai chegar num ponto da estrada que não vai ter sinal. Então eu sugeria você baixar o mapa no Google Maps para você visualizar ele offline também, para você não ter esse problema de conexão. Mas do resto é tudo bem tranquilo. Abu Ávila. Senti dificuldade no momento de virar para alguma rua sem estar na última faixa. Eles fazem uma fila, não é igual aqui no Brasil que a gente entra de qualquer faixa. Já vou explicar sobre essas regras de trânsito. Eu vou para Los Angeles e Las Vegas. Estou bem preocupada com as regras de estacionamento e pagamento, parece bem complexo. Vou falar sobre isso na live também, tá? Pode comentar como é dirigir em locais com neve? Posso também. Vou fazer essa observação para você, tá, Marcos? Se acaso eu esqueci, você me lembra aqui durante a live, tá? Mas deixa eu anotar aqui, dirigir com neve. Eu já deixei anotado aqui para eu também não esquecer. Muito obrigada, gente, por vocês compartilharem isso comigo. Isso é excelente. Eu vou até dar uns prints aqui nessas dúvidas de vocês, porque isso também me ajuda a depois fazer mais conteúdos para vocês aqui. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com as regras básicas de trânsito, tá? Isso vai incluir também, Bua, uma das suas perguntas aqui. É Bruna? Bru Ávila. Não sei se é Bruna seu nome, depois você me corrige aqui. Então vamos lá. Regra básica de trânsito aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa que vocês precisam estar muito atentos é que aqui à direita, a faixa da direita, via de regra, ela é livre. Ou seja, se você parar na faixa da direita para virar, para entrar numa outra via, qualquer via que seja, e não tiver escrito no semáforo, e normalmente o semáforo é no quarteirão da frente, tá? Também diferente do Brasil, que às vezes você para na faixa, o semáforo tá bem aqui. Aqui os semáforos sempre vão estar no quarteirão da frente, então você vai ter sempre uma distância do semáforo. E aí, o que acontece? Se no semáforo não estiver escrito, tá? Que é proibido você virar à direita, que vai estar escrito assim, no left turn, e vai ter aquela bolinha de proibir com a setinha, falando, right turn, desculpa, que nós estamos falando da direita, né? Para que não pode virar à direita.
quando tá vermelho, mesmo com o semáforo vermelho, você pode virar. A via de regra é livre, mesmo com o semáforo vermelho. Essa foi uma das coisas assim que meu marido mais sentiu falta. Ai, Jennifer, nossa! Obrigada, Jennifer. Então, assim, isso foi uma das coisas que meu marido mais adorou aqui, assim, no trânsito, que ele falou, nossa, flui muito o trânsito, porque você não precisa ficar preso no semáforo. E uma coisa que acontece também, normalmente essa faixa da direita, que é livre, você vai ver uma outra placa bem assim no finalzinho da rua, antes de você virar, que vai estar escrito assim, right turn must right turn. Algo assim, nessa sequência, acho que turn, must turn right. Eu acho que vai estar escrito assim. Vou escrever aqui pra vocês, ó. Must, eu acho que é assim que vai estar escrito. Turn right. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa via, ela não vai reto. Ela é uma via exclusiva para pessoas que só vão virar à direita, para escoar o trânsito. Então, às vezes, por acidente, os turistas ficam parados nessa via e aí acaba bloqueando o trânsito. E aí não tem como você, às vezes, ir reto, porque você vai dar não tem como você ir reto, se você quiser seguir reto. Então, essa via você vai ver que literalmente é uma ruinha morta que vai acontecer. Então, se por um acaso você estiver nessa via da direita e você perceber que tem alguém buzinando atrás de você e o semáforo tá fechado, vira à direita. Claro, né, pessoal? Você vai olhar para ver se não tá vindo nenhum carro, se não vai ter problema. Aí você vira e aí você segue, dá um retorno e volta pro seu caminho. Porque se você ficar parado ali nessa via que é pra virar, você vai levar muita buzinada, tá? E você vai ficar escutando as pessoas buzinando pra você sem parar. Não sei se alguém aqui já passou por esse problema. Mas quando eu converso com os meus clientes, eles falam assim, já levei muita buzinada, porque eu fiquei parada, eu não sabia que era pra virar. Porque no Brasil você só vira quando o semáforo tá verde, né? Aqui não. A maioria das vias você pode virar. E às vezes essa via, ela não é uma linha obrigatória para você turn right, must turn right. Ela é uma via normal. Só que por educação e por a gente saber que a via da direita sempre é livre para virar, se você não for virar à direita e o semáforo fechar, tenta sempre ficar nas outras vias, se você for reto, para você não bloquear o trânsito por questão de cortesia e educação. Porque é muito chato, às vezes acontece comigo, por exemplo, eu tô dirigindo e aí eu quero virar naquela via e tem uma pessoa na minha frente no semáforo que ela vai reto, por exemplo, ela não tá com a seta ligada e ela tá indo reto e aí ela fica bloqueando o trânsito, entendeu? Então, assim, é por questão de educação do trânsito. Quando eu vou reto, eu fico sempre na outra faixa para não atrapalhar esse fluxo normal aí da direita, tá? Então, assim, essa é a primeira regra básica que eu acho que vocês precisam aprender. Uma outra regra que até hoje o meu marido se confunde, que ela é um pouquinho mais complicada, é porque aqui, às vezes, você tá numa via e você tá indo reto. E aí você quer virar à esquerda, tá? Só que não tem, o semáforo não tem a seta para você virar, que fecha o semáforo das duas vias e que fica, sabe aquelas faixas que é só para virar? Aqui tem as faixas que é exclusiva só para virar, tem a faixa para a esquerda, tem a faixa reta e tem a faixa livre da direita. Às vezes, dependendo da via que você está dirigindo, não vai ter essa faixa exclusiva para você virar à esquerda, que é quando abre lá a setinha, o verdinha, belezinha para você virar. Você vai estar andando numa via normal e de repente você vai ver alguém parado nessa última faixa porque a pessoa quer virar para a esquerda. E aí tá carro indo e vindo. Como que faz, Carol? Você vai ver que na maioria das vezes no semáforo ou vai ter uma seta amarela piscando ou então vai estar a seta verde. Só que você não vai porque tá vindo o carro. Então a preferência é sempre para quem vai reto. Então, você tem que observar, se você tá parado e você quer virar pra esquerda, você pode ficar parado ali, dar a seta que você vai virar, só que você tem que esperar, óbvio, não tá vindo nenhum carro pra você ir, e se tiver piscando amarelo, você também tem que esperar, a preferência é de quem tá vindo reto. Então, a hora que não tiver vindo mais nenhum carro reto e tiver piscando o amarelo, aí você vira à esquerda, tá? Isso também causa muita confusão. Meu marido até hoje se confunde, ele já quase bateu uma vez, porque ele tava indo,
abriu o sinal, ele tava na faixa que ele iria virar pra esquerda, e ele foi e o carro tava vindo reto também. Aí o cara buzinou pra ele. E ele, ai gente, mas eu tô na minha via pra virar. Aí eu falei, amor, mas você esqueceu? A preferência é sempre pra quem vem reto. Ele, eu sempre me esqueço. Até hoje ele faz confusão. Então, porque isso é muito diferente do Brasil, tá? Então, assim, tem que prestar atenção nessa questão da via. Aqui os americanos, vias de regra, tá? Eles são muito certinhos, assim, no trânsito. Então, assim, igual a Jennifer tava falando, você tem que ficar, você não vai mudando de faixa direto. Então, você tem que ir de uma faixa para outra, diminui a velocidade e muda de faixa, tá? Você não vai simplesmente virando e mudando de faixa, você vai indo de faixa em faixa, tá? Para você poder ir mudando, principalmente porque aqui as vias são muito largas. Se você vai dirigir nas rodovias, tá? É a mesma coisa, você tem que diminuir um pouco a velocidade e mudar de faixa, porque às vezes, se você tá na rodovia, nessas rodovias longas, principalmente Los Angeles, tem muitas vias assim, tem rodovias que tem 4, 5, 6, 8 pistas, são várias pistas, e aí você tá mudando de faixa sem diminuir a velocidade, pode ser também que você receba uma multa se a polícia te ver fazendo isso, tá? Em termos de rodovia, o que é importante eu alertar vocês com relação a dirigir nas rodovias aqui nos Estados Unidos. Vocês vão ver esse símbolo aqui, ó, nas rodovias, na faixa da esquerda, esse losango. E ele vai estar escrito carpool. Ó, vai estar escrito assim, é que tá ao contrário, né? Carpool. Vou escrever aqui. Vai estar escrito carpool. Carpool. Que significa carona. Ou é ao contrário, acho que é assim mesmo, carpool. Acho que é assim que escreve. Que é carona, tá? Essa faixa da esquerda, ela normalmente é a última faixa, tá? Que tá na rodovia. Aqui em Las Vegas também tem, nas rodovias principais. Essa faixa quer dizer que é uma via expressa. E o que quer dizer essa via expressa? Essa via expressa quer dizer que é no mínimo 2 pessoas no carro. Então, se você estiver dirigindo sozinho e você se enfiar nessa via, tá? Ela não tem uma barreira, eu acho que só na Flórida, se eu não me engano, em Miami, tem uma barreira para você não entrar, e também porque nessa via expressa em Miami cobra pedágio. Nós já vamos chegar nessa parte aqui de pedágio. Mas via de regra, por exemplo, aqui, Las Vegas e Los Angeles, que não tem pedágio, se para você entrar nessa via, ela não tem uma separação. É uma rodovia normal. Você vai ver assim uma faixa contínua branca ou 2 faixas contínuas brancas na direita, e você vai ver esse losango pintado no chão, tá? Você vai ver esse losango pintado bem grande, ou plaquinhas escrito assim na muretinha do lado esquerdo. Esse carpool. E aí, você só pode entrar nessa pista, ela é uma pista que ela vai mais rápido. Por quê? Porque tem que ter no mínimo 2 pessoas, mais de 2 pessoas no carro. Então, essa pista ela vai andar mais rápido, principalmente em Los Angeles, por exemplo, e aqui em Las Vegas, quando tem trânsito, horário de rush, é uma via que vai mais rápido. Então, obviamente, por isso que ser carona, você vai entrar nessa pista. Só que você só pode entrar nessa faixa quando a faixa estiver pontilhada. Ou seja, que ela está aberta para você entrar. Se ela tiver uma faixa branca contínua ou 2 faixas amarelas contínuas, é a mesma via de regra do Brasil. Você não pode mudar de faixa, tá? Só que aqui, às vezes, essa faixa é branca. Pode ser uma ou pode ser 2 faixas. Você não pode entrar e nem sair dela. Então, quando você tá olhando no seu GPS, lá em Los Angeles, acontece muito quando eu vou para lá. Beleza, a gente fica nessa faixa aqui porque vai mais rápido, enquanto as outras 4 pistas aqui tá parado, o trânsito tá mais lento, essa daqui tá indo mais rápido. Então, eu vou me dirigindo para ela, quando ela abre, quando ela fica contínua, quando ela fica riscadinha, eu entro, e aí eu sei que eu vou andar, sei lá, 15 milhas, eu fico nela. Quando eu tô faltando, tipo assim, 1 ou 2 milhas por via de segurança, quando ela abre de novo o pontilhado, eu saio. E aí eu já vou me dirigindo para a saída, que normalmente as saídas ficam do lado direito. E aí você vai mudando de faixa até lá. Se você entra ou sai dessa faixa quando ela está contínua e a polícia vê, você pode levar multa.
E se você tá dirigindo nessa faixa, vou escapar do trânsito, e você não sabe dessa regra do carpool, e você entra nessa faixa porque você tá vendo que ela tá indo mais rápido. Será que tem pedágio? Não sei se tem, se não tem, mas eu tô vendo que o povo tá entrando, tá indo mais rápido, eu vou nela. E você tá sozinho no carro, você vai levar uma multa. Em Los Angeles, na Califórnia, essa multa pode chegar até quase $500. Aqui em Nevada, acho que é 280, lá acho que é 480, tá, galera? E a polícia para mesmo, tá? A polícia para e ela vai te multar. Combinado essa situação do carpool? Então, assim, quando você vê esse losango na faixa, sempre na faixa da esquerda, tá? Na última faixa da rodovia. Isso só serve para rodovia, não é nas vias normais, nas ruas. É carpool e significa que você tem que ter mais de 2 pessoas no carro. E em alguns lugares, como por exemplo eu falei na Flórida, essa pista ela só é liberada também se você paga o pedágio. E se tratando de alugar carro com relação a pedágio, Carol, nas rodovias, tem pedágio? Tem. Alguns lugares tem. Principalmente Flórida tem muito, Orlando e Miami tem muito mesmo. Então você vai ver lá a questão do pedágio. Então quando você for alugar carro nesses locais que tem muito pedágio, eu já aconselho você já pegar o Sun Pass, que é aquele adesivinho lá que você coloca no carro e ele já vai cobrando automaticamente para você ali. Depois, eu acho que eles descontam no final do seu cartão. Quando você for entregar o carro, eles vão computar lá o tanto de pedágio que você passou e desconta, para você não ter dor de cabeça. Já aluga com isso, porque você vai precisar. Na Flórida, eu acho que hoje já tem um bom tempo que eu não passo pela Flórida de carro, mas eu acho que já quase não deve existir mais aquelas pessoas que ficam na rodovia pegando dinheiro. E os pedágios já estão totalmente automatizados. Então, se você por um acaso não tiver o Sun Pass e você passar, eles vão pegar a placa de 2 uma. Ou aonde você alugar o carro, depois eles vão descontar no seu cartão, ou eles vão enviar isso para você. Mas eu acredito que hoje, diferente de muitos anos atrás, eles vão já descontar isso automaticamente do seu cartão quando vier essa cobrança, tá? Aqui na Flórida, aqui em Nevada, não tem pedágio, tá? Aqui em Las Vegas, se você for dirigir pelas rodovias aqui, não temos pedágio. A única coisa que você vai ter nas rodovias é o carpool em algumas das rodovias, porque Las Vegas, se a gente for ver Las Vegas é basicamente um quadrado, tá? E a cidade está aqui no meio e nós temos essas 4 rodovias que circulam a cidade. Aqui tá as montanhas e as rodovias, que vai de um lado a outro na cidade. Então, algumas dessas rodovias, elas possuem essa parte do carpool, né? Que é essa daqui, que você tem que andar com 2 pessoas no mínimo. Mas, via de regra, eu, como transito muito, a maior parte do meu tempo, às vezes eu tô sozinha, eu ando pela faixa normal mesmo. Las Vegas não tem tanto trânsito quanto Los Angeles. Tem um trânsitozinho, mas nem se compara com Los Angeles, tá? Los Angeles é trânsito tipo São Paulo, Rio de Janeiro, dependendo da hora do rush, do pico que você pega. Por isso que lá, às vezes é interessante você usar o Waze, porque ele vai te dar uns caminhos por dentro da cidade, às vezes, para você evitar pegar a rodovia, porque dependendo do horário, você vai ficar preso muito tempo nas rodovias. Los Angeles tem pedágios, tá? A grande Los Angeles não, mas você vai ver a placa e sempre tá na pista da esquerda. Então vai estar escrito algo como Via Express, é uma plaquinha roxa, uma plaquinha rosa. Então, dependendo alguns trechos das rodovias de Los Angeles, você vai pegar esse pedágio. E de novo, não tem uma guaritinha que vai cobrar de você. Então, se você aluga um carro aqui em Las Vegas e vai para Los Angeles, se você aluga um carro em São Francisco, vai descer e depois vai vir para cá. E aí você tá dirigindo e de repente você vê que você passou em algum pedágio. Carol, como que eu vou saber se eu passei em algum pedágio ou não? Você tem 2 opções. Quando você for alugar o carro, você perguntar, olha, e se eu passar por algum pedágio? Como é que vai ser? Você tem que... já vai descontar do seu cartão de crédito. Ou então, você quer o sticker do pedágio? Aí é uma opção sua, tá? Mas, normalmente, o que a galera faz não pega e aí vem descontado do cartão. Então, já fique ciente que você não precisa ficar preocupado que você vai tomar uma multa porque você não pagou o pedágio. Porque, de alguma forma, eles vão chegar até você,
vão descontar isso do seu cartão de crédito quando você alugar o carro, tá? Então, assim, você não precisa se preocupar com isso aqui em Las Vegas e Los Angeles. A maioria das vezes você nem vai passar por pedágio. Aonde que tem pedágio que é certeza, Carol, que eu vou pagar? São Francisco. Por exemplo, São Francisco, eu fui recentemente, em outubro do ano passado, e a gente cruzou a ponte, a Golden Gate. Então, quando você entra na Golden Gate, você vai pagar pedágio. É automático. Então, antigamente tinha guaritinha lá para cobrar da gente. Hoje em dia não tem mais. Você só tem que seguir o fluxo. Só que eles vão pegar pela sua placa. E aí, o que aconteceu comigo? Eles me mandaram pelo correio. Então, eles mandam com uma certa antecedência. Eu recebi primeiro uma e depois, acho que uns dias chegou a outra. Ou uma semana depois chegou a outra. Ou você pode entrar online para ver. No caso, eu já sabia que eu ia receber pelo correio. Eu nem me preocupei. Porque eu já conheço, eu sei como funciona. Pela placa eles vão encontrar onde que é o meu endereço e eles me mandaram a correspondência. Um eu paguei $10, o outro foi $7, o pedágio. E eu entrei online, criei a conta, paguei e tudo certo. Outra vez eu fui visitar uma amiga minha que mora em Denver e eu tinha que sair na rodovia. Quando eu entrei numa das rodovias principais, chegando em Denver, no Colorado, eu comecei a ver as placas de pedágio. Aí eu perguntei pra ela, falei, Lu, eu posso sair, depois eu posso pagar isso online? Eles mandam pelo correio? Ela falou assim, não, você pode passar, depois você entra online e paga. Falei, beleza. Por quê? Porque lá no Colorado era diferente, lá eles não mandam pra você a multa, a multa pelo correio, o pedágio. E já fica escrito lá na placa do pedágio que você tem que entrar online e pagar. E aí, se você não paga, vem uma multa estrondosa. Então, eu já conhecendo o sistema, assim que eu cheguei lá na casa dela, a gente foi passar o Natal, o Natal, passamos o Natal lá e eu sabia que eu ia ter pedágio na ida e na volta. Então, quando eu cheguei em Las Vegas, eu esperei uns dias, entrei no sistema, anotei o nome lá, que era um outro sistema de pedágio, olhei na internet, criei a minha conta, fui lá, coloquei a placa do meu carro, e bingo, aí já apareceu lá os pedágios para eu pagar, eu acho que foi 20 e poucos dólares, aí eu paguei e tudo certo, tá? Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Mas assim, na região da Flórida, como eu falei, é praticamente certeza que você vai pagar, então já pega o carro que já tem o SunPass, lá é o SunPass. Aqui, Via Express, eu não sei exatamente na Califórnia o nome, mas eu acho que é isso mesmo, e a placa é rosinha, tá? E aí vocês ficam prestando atenção nisso. Nos outros estados eu não tenho tanta certeza, mas se você for viajar para qualquer outro estado, você precisa comunicar. Uma outra coisa muito importante, então presta atenção nisso que eu vou falar, porque isso é muito importante, gente, muito sério. Existem algumas empresas de aluguel de carro que eles proíbem você sair muito longe da área que você tá, mesmo que você vai alugar um carro que seja milhas ilimitadas, que você não tenha restrição de milhas de distância da onde você vai viajar. Como, por exemplo, recentemente no Ano Novo, foi no Ano Novo? Foi no Ano Novo, eu fui alugar uma van. E aí esse carro, eu ia pra Califórnia com ele. E aí, foi a primeira vez que eu vi isso, tá? Então, por isso que eu tô trazendo a atenção de vocês. Pode ser que isso já existia? Pode. Mas eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, por isso que eu tô passando pra vocês. Eu acho que foi na Avis, tá? A-V-I-S. Avis. A gente fala Avis aqui nos Estados Unidos. Tinha uma placa gigante lá na Avis do aeroporto de Vegas. Enorme. Escrito assim. Se você tá alugando o carro aqui em Las Vegas, os únicos estados que você é permitido transitar são Arizona, Utah e Califórnia. A gente não podia sair desses 3 estados. Então, quer dizer, se por algum motivo você quer alugar um carro aqui e você quer ir até o Texas, ou você vai ficar 21 dias viajando, ai, Carol, eu quero ir lá pro Yellowstone. Eu quero ir lá para Vancouver, eu quero ir para outro estado que não seja esses aqui ao redor de Nevada, Califórnia, Nevada e Utah, vai te dar um baita de um problema. Então, assim, presta atenção quando você for alugar o carro, quando você for escolher o local que você vai alugar o carro,
para saber até onde você pode ir, tá? Existe também uma outra opção de aluguel de carro aqui nos Estados Unidos que se chama Turo. É um aplicativo. Quem já ouviu falar do Turo aqui, gente? Alguém aqui, antes de eu falar dele? Deixa eu ver se vocês sabem, porque isso também eu posso postar depois para falar para vocês. Tá fazendo sentido o que eu falei até agora? Tem alguma dúvida? E me conta aqui se vocês conhecem o aplicativo do Turo. Se vocês já ouviram falar, se vocês já usaram, como que foi. Eu já usei algumas vezes aqui em Las Vegas, que eu precisei, eu já aluguei, acho que umas 3 vezes. Carro, pra mim, tá, pessoal? Não foi pra cliente, nem pra trabalho. O Turo, T-U-R-U, Turo. Tutu não, gente, Turo. Turo. O Turo, ele é um aplicativo de aluguel de carro. Mas como que ele funciona? São de pessoas particulares que querem alugar os seus carros. Então, por exemplo, se eu tenho 2 carros e eu não uso um e eu quero colocar ele para girar, para alugar, eu coloco ele para alugar no Turo. Então, às vezes as pessoas olham, principalmente assim, se você quer alugar um carro muito de luxo, uma Porsche, uma Lamborghini, uma coisa mais assim, num preço mais acessível do que numa locadora de carro normal. Você pode alugar pelo Turo, que às vezes o preço é um preço bem legal, tá? É um preço bem bacana para você alugar. Porém, e tem nos Estados Unidos inteiro, tá? A gente tá falando só de Vegas. Porém, tem alguns contras. Então, por isso que você tem que prestar atenção. O Turo, por exemplo, ele tem restrição de milhagem, quilômetro rodado. Então, por exemplo, aqui, se você for alugar em qualquer aeroporto, que é onde eu recomendo você ir para alugar o seu carro. Você vai no aeroporto pegar seu carro para dirigir. Você vai... 99% deles vai ser milhas ilimitadas. Então, você não vai ter que se preocupar se você vai num dia rodar... que às vezes a gente vai pro Grand Canyon, ou vai para Los Angeles, faz bate-volta, faz não sei o quê. Você não tem limite de milha. Então, você não precisa se preocupar. No Turo, normalmente é 200 milhas aqui em Las Vegas, por dia. Então, você tem que prestar atenção nisso. Se você vai pegar um carro para ficar rodando, às vezes, dependendo, só para fazer compra, aonde você for, dependendo de onde você for, shopping, você ficar rodando muito com o carro, você vai dar 200 milhas, entendeu? Então, assim, daqui no Grand Canyon, uma perna é 141 milhas. Agora, se você for pegar o carro, eu vou em Nelson, você já vai bater isso, entendeu? Então, precisa prestar atenção nessa coisa das milhas. O Turo, então, tem a restrição das milhas. Outra coisa do Turo, ele tem algumas restrições também de saída do estado. 99% deles não permite que você saia do estado. Então, eu vou alugar um carro porque eu quero ir para Califórnia. Não vai dar certo. Pelo Turo você não vai conseguir ir, porque isso vai te gerar um problema muito grande, porque a maioria desse pessoal tem rastreador no carro, tá? Porque são carros privados. Então, ou eles entregam pra você, ou você tem que buscar o carro, fica numa caixinha, a chave, enfim, é bem legal a experiência, mas é só pra você ficar na cidade, não pra você sair pra fora, tá? Então, feito essa observação do Turo, ficou alguma outra dúvida com relação a essa questão de milhagem, de carro, dessas regras que eu já falei da rodovia? Uma coisa importante para falar das rodovias também, limite de velocidade, né? Que às vezes os clientes falam assim para mim, Carol, freeway, né? A freeway, então é velocidade livre. Eu posso acelerar, porque brasileiro, né? Vê as pistas aqui que são muito boas, eu posso acelerar, eu posso dirigir, que não vai ter problema. Não, gente, não é assim, não é freeway. A gente fala freeway, mas a highway, né, que são as rodovias aqui, tá? A gente chama highway. Elas têm limite de velocidade. Se eu não estou enganada, existe uma rodovia ali perto do Texas, ali no Texas, que não tem esse limite. Que você pode, se eu não me engano, é no Texas. Que tá perto da Rota 66 também, mas via de regra, você vai ter que andar no limite da velocidade. Qual é esse limite? Depende da rodovia que você vai pegar. Via de regra, essa velocidade é 65 milhas por hora.
às vezes 55, às vezes 35. Daqui para Los Angeles, por exemplo, uma boa parte da rodovia é 70 milhas por hora. Tem pedaços que são 75, depois cai para 65. Mas 65 é o básico. O que eu recomendo você fazer? Carol, tem pedágio? Tem pedágio não, tem radar. Eu vou levar multa se eu exceder o limite de velocidade, igual no Brasil que tem os radares escondidos, que a polícia pode te pegar, enfim, tem os radar móvel. Como que funciona isso? Aqui nas rodovias não existe isso de radar. O que existe é a polícia ter o radar e a polícia te pega. E o radar da polícia te pega a 5 km de distância e existem radares por satélite. Então, dependendo da rodovia que você tá, sabe aquela história que você já deve ter ouvido alguém falar que, tipo assim, a polícia brotou, apareceu do nada. Eu tava dirigindo, não vi essa polícia, de repente essa polícia apareceu, porque ela foi acionada via radar e ela tava por ali por perto e ela te achou. Então, é assim que funciona. Ou então ela te pegou mesmo, ela tava escondidinha ali, ela te pegou naquele radar que vai até 5 km e ela te pegou. E como que eu evito de ser pego no radar, Carol? Vai até 7 a 10 milhas no máximo do limite da velocidade. Hoje em dia, a maioria dos carros, eles até mostram também no painel da velocidade ali. Por exemplo, o meu carro, ele tem tipo um sensor, uma câmera que ele capta. E a hora que eu tô dirigindo, eu olho no painel, ele já me mostra a velocidade da via. Eu mudo a via, ele também mostra ali pra mim. O próprio GPS também te mostra, se você por acaso não viu a placa. Mas as plaquinhas brancas de velocidade, elas vão estar sendo constantemente mostradas na rodovia pra você. Então vai estar falando ali, se é 70, você vai 78, 80 no máximo. Tipo assim, não passa disso, gente, porque se você passar disso, você tá pedindo pra ser parado. Ah, é 65? 75. 68. Ah, é 55? Aí você já vê que é uma via, quanto mais vai diminuindo a velocidade, é 35, é 45, é 55, principalmente interno, dentro da cidade, que a velocidade é menor, eu ficaria dentro desse limite. Se é 45, fica 45, se é 25, fica 25, porque você tá dentro da cidade, a probabilidade de ter mais polícia é maior, e tem semáforo, tem outros carros, não tem por que você ficar acelerando e correndo igual um doido dentro da cidade. Então, siga o limite de velocidade dentro da cidade. Na rodovia, você pode ir um pouquinho a mais. E aí, por exemplo, quando você vai pro Grand Canyon, você pode levar multa, principalmente no Grand Canyon Sul. Eu vejo muita gente tomar multa lá no Grand Canyon Sul. Inclusive, eu ajudei um cliente a pagar uma multa que ele tomou lá. Semana retrasada, que ele não estava conseguindo pagar a multa. Eu já vou chegar nessa parte de multa, de polícia. Mas, lá em se tratando de um parque nacional, que a entrada e a saída do parque, principalmente a saída do parque do Grand Canyon Sul em direção ao Williams, é uma pista reta, de duas, mão única, tá? Ela não é uma pista dupla, mão única, e é um bom retão, assim, que você vai andar, sei lá, umas 20 milhas. Posso estar exagerando, mas é por aí. E não tem ninguém aqui, vou acelerar. E acho que é 55 a velocidade ali, é pouca para uma rodovia. E a galera gosta de acelerar, toma a multa direto ali. Porque a polícia sabe que vai pegar os turistas. E aí tasca a multa no povo. Então prestem atenção nessas coisas. E a multa, gente, que o meu cliente pagou, tá? Foi 500 e tantos dólares. A multinha dele, que veio de velocidade. Tava lá, 80. E eu acho que na via era 55, ele tava 80 por hora. Pelo que eu vi lá na multa, tá? Aqui eu falo, obrigado pela resposta sobre o Grand Canyon. Tem outra dúvida. Fui para o Grand Canyon faz uns 15 anos, mas fui em um ônibus de excursão. Me recordo que o ônibus parou em um tipo de controle de divisa de Nevada e Arizona, onde tinham policiais. Não, na verdade, o que eles devem ter parado, na verdade, pode ter sido no Hoover Dam, que foi a represa. E ali não é ali é a divisa do estado, onde tem o Rio Colorado, que divide estado e Nevada, mas para ir para o Grand Canyon não existe nenhuma barreira de polícia, de fiscalização, nem nada. Daqui para Califórnia, para Los Angeles, você vai parar numa barreira sanitária. Você vai ver umas casinhas assim e você vai passar
E parece pedágio, mas na verdade é uma barreira sanitária, porque você está cruzando o estado. Então, na Califórnia, como tem muita agricultura, muita fazenda, a agricultura lá é mais forte, né? Porque, por exemplo, Nevada não tem, né? Então, as frutas, as verduras, as fazendas estão lá. Então, para evitar esse tipo de contaminação, eles fazem essa barreira sanitária ali. Então, eles vão, se você é parado, por exemplo, eu nunca fui parada. Já aconteceu deles estarem lá e você diminuir a velocidade, eles só fazer assim, ou então você passar direto e não ter ninguém, que é a maioria das vezes. Mas ali tem a balança onde os caminhões precisam entrar, que são obrigatórios, e a parte dos carros parece aquela casinha de pedágio, mas você passa ali direto. E se parar, às vezes eles vão te perguntar se você tá levando fruta, comida, enfim. Eu sempre tô com fruta, gente, quando eu vou viajar, maçã, banana no carro, nunca tive problema. Mas ali na Califórnia tem a barreira sanitária. E Arizona tem essa barreira no Hoover Dam. Mas é só uma barreira de fiscalização, porque ali você está entrando numa área de segurança nacional, que é a represa. Aí, principalmente se é ônibus ou van, até os carros, tá? Eles vão parar, você vai ter que baixar o vidro do carro, eles vão perguntar se você está carregando arma, bebida alcoólica, drone, animais. Às vezes eles vão, se você tá numa van, eles vão pedir para você abrir o porta-mala. Dependendo do carro, às vezes eles fazem umas inspeções aleatórias, faz você parar, descer do carro. Mas isso é aleatório. Agora, quando é van maior e ônibus, pode ser que passe por essa fiscalização. Mas isso aí a gente tá falando do Hoover Dam, tá? Pode parar o carro para tirar fotos na Rota 66? Pode, desde que você vá para a pista, para o acostamento, né? E não fica parado na rodovia. Vai no acostamento e você pode parar assim. Alguma atenção de Las Vegas a São Luís de Obispo? Então, Jéssica, a única coisa que você vai ter que prestar atenção é se a rodovia não tá bloqueada, né? Porque, por exemplo, a rota do Big Sur, até ontem eu tava conversando com a Mônica, que é a minha parceira lá, Guia Califórnia, e ainda tá bloqueado. Já tem mais de 2 anos, tá? Que a rota do Big Sur tá bloqueada. Então, você não consegue fazer ela direto, tanto subindo de Los Angeles para São Francisco ou de São Francisco para Los Angeles. Você tem que fazer um desvio. Então, eu fiz essa rota tem pouco tempo, a gente teve que desviar. Mas, no mais, assim, em termos de regras de trânsito, de rodovia, seria isso. Assim, eu acho que vocês têm que prestar atenção no limite de velocidade, para vocês não caírem em multa. Cinto de segurança é obrigatório aqui. E assim... estar atentos. Tem algumas rodovias, por exemplo, alguns trechos de rodovias que vai estar escrito assim, que você precisa deixar a luz alta, acesa. Não são todas. Headlights on, vai estar escrito. Que é obrigatório. Então, você tem que deixar a luz... Se você está dirigindo um carro, por exemplo, igual o meu, que é automático, que ele só liga a luz quando escurece... quando a gente pega esse tipo de rodovia que eu vejo a placa, eu já aviso meu marido, amor, precisa ligar a luz. Aí ele vai lá e liga a luz manualmente. Então, tem que prestar atenção nessas coisas, porque às vezes pode ser que você tome uma multa despercebido, tá? Certo, gente? Agora eu vou falar pra vocês uma coisa muito importante, que são as regras em se tratando se a polícia parar vocês e se vocês tomarem multas, tá? O que você tem que fazer? Primeira coisa, se uma polícia te parar, você tá dirigindo e a polícia vir atrás de você, ligar ligar a luzinha. Você vai diminuir a velocidade e você vai achar um lugar para estacionar. Então, provavelmente, você vai sempre procurar estacionar na faixa da direita, tá? Você vai sair da pista, a não ser que ele mande você parar na faixa da esquerda. Mas, via de regra, você sempre vai pro outro lado. Aí você para o carro, você tem que deixar as 2 mãos no volante e você abre o vidro do carro e você não desce do carro. Você fica paradinha lá e você tem que pôr as 2 mãos no volante, tá? Põe as 2 mãos no volante e fica parado lá, espera o policial vir falar com você. Ele vai demorar um pouco, ele vai descer. É normal ele se aproximar de você com a mão na arma, isso é normal. Tá, da polícia daqui por medida de segurança, porque ele não sabe, né, o que ele vai encontrar. Então, ele vai vir no modo já, aí ele vai chegar, ele vai te cumprimentar, ou ele vai falar alguma coisa pra você, e ele vai te falar, olha, a maioria das vezes, quando eu fui parada, o que eles perguntam? Você sabe por que eu te parei? Boa tarde, tudo bem? Olha, eu te parei por tal coisa. Se ele te perguntar, se você falar,
Se ele falar alguma coisa e você não entender, você só fala que você é turista e que você não fala inglês, por exemplo, se você tiver dificuldade para se comunicar, mas você precisa deixar a mão no volante. Aí você vai entregar para ele o seu passaporte. Então, todas as vezes que vocês forem dirigir aqui, pelo amor de Jesus Cristo, Estados Unidos, vocês precisam andar com os passaportes de vocês, tá? Não importa se você vai na esquina sair do seu hotel. Passaporte é o seu documento oficial aqui nos Estados Unidos. Não é sua carteira de motorista, ela não é válida aqui como um documento de identificação. É seu passaporte. Se você for alugar carro, você vai precisar da sua carteira de motorista. Você não precisa de traduzir, não precisa daquela carteira internacional, só o seu passaporte válido. E a carteira de motorista válida já é o suficiente. Mas você tem que dirigir com o seu passaporte, tá? Cópia aqui não funciona. Tem gente, eu trouxe uma cópia autenticada, encadernei, ou então coloquei naquele plástico lá, sei lá como é que chama aquilo. Isso não funciona aqui. Você pode ter sérios problemas. O seu único documento válido nos Estados Unidos é o seu passaporte. Não fica com esse medo de perder. A não ser que você seja uma pessoa extremamente esquecida, mas assim, compra aquelas doleiras, aquelas bolsinhas assim que põe dentro da roupa e guarda o seu passaporte ali. Não precisa deixar na bolsa, mas guarda com você. Porque se acontecer alguma coisa, e principalmente agora, gente, nessa época que a gente tá aí de Trump, que o presidente tá fazendo essas batidas, que tá tendo toda essa coisa aí de ilegal e tudo mais, você precisa estar com o seu passaporte, tá? Pra mostrar que você tem visto, que você entrou tem tanto tempo. Se acontecer qualquer coisa, por favor, sabe? Não andem sem passaporte, porque é o seu documento, tá? Principalmente para quem vai para San Diego, que às vezes pode passar aí por uma barreira da imigração, porque San Diego já tá perto de Tijuana ali, a borda com o México. E eu já fiquei presa numa barreira de imigração ali no trânsito, voltando de San Diego para Los Angeles. Tava tendo uma batida, uma inspeção ali numa barreira de imigração. Às vezes você passa de carro ali e não tem nada. Mas nesse lado da rodovia tava tendo, eu fiquei presa umas 2 horas no trânsito, eles revistaram meu carro, perguntaram o que eu fui fazer em San Diego. Eu falei, fui lá turistar e tô voltando, tô hospedada em Los Angeles, e eu tava sozinha, eu fui fazer um bate-volta mesmo. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui pra San Diego. Pediram minha carteira de motorista, eu entreguei. Claro, eu sou cidadã americana, eles vão ver lá, mas assim... E se você é turista, você cai numa batida dessa e você não tá com o seu passaporte. Você tá só com a sua carteira de motorista. Entende? Então, tem que pensar nisso. Então, não anda sem seu passaporte, pelo amor de Deus. Aí, se a polícia parar, você vai pegar o seu passaporte, você vai pegar a sua carteira de motorista, o documento lá que você alugou o carro, se você achar necessário, entrega pra ele. E aí ele vai lá avaliar, depois ele volta, ele vai te falar se vai te dar multa, se não vai. No caso desse meu cliente, que eu tava falando pra vocês, o que aconteceu? Ele tomou essa multa. E não é a primeira vez que eu ajudo um brasileiro que tomou multa aqui. Ele tomou essa multa por excesso de velocidade e a multa chegou lá no Brasil pra ele pagar. Não foi descontado do cartão de crédito dele, que às vezes as pessoas, vai vir descontado no meu cartão. Não. A seguradora não descontou, a multa foi pra ele. Só que quando a multa chegou no Brasil pelo correio, o que aconteceu? Aqui nos Estados Unidos funciona assim, ó. Eu vou contar pra vocês uma história real que aconteceu comigo. Teve uma vez, a bonita aqui que vos fala, estava no telefone. Que por sinal, eu lembro muito bem dessa história, porque foi numa situação assim bem engraçada. Eu estava indo pro aeroporto, que eu tava indo buscar o Luan Santana, o cantor. Ele tava chegando aqui em Las Vegas, eu tava indo buscá-lo no aeroporto. E aí, um motorista da limusine, eu ia encontrar com ele no aeroporto, né? Porque tinha uma limusine que ia buscá-lo. O motorista da limusine me ligou. E eu tava com o Bluetooth no carro. Só que eu não conseguia ouvir, tava dando uma interferência e tal. E eu desliguei o Bluetooth e peguei o celular pra falar com o cara. Porque ele falou pra mim que ele tava chegando lá, e eu também tava chegando, e a gente conversando ali. Nisso que eu tô conversando, eu vi a polícia passando assim, ó. Ele me viu no telefone, ele voltou pra trás. No que ele voltou pra trás, ele me viu. Eu falei, ele vai me parar. E dito e feito.
Eu desliguei o telefone. Na hora eu falei, ok, preciso desligar. No que eu desliguei o telefone, o cara já veio atrás de mim. Blue! E já aconteceu de me parar por algum motivo ou outro, mas assim, eu acho que em quase 20 anos que eu tenho dos Estados Unidos, eu acho que eu tomei 3 multas, tá? Nunca por velocidade, foi por fazer uma virada num lugar que não podia, tá nessa bendita dessa faixa de carpool, que foi uma saída nova e eu não vi que era, e eu entrei, saí e tomei uma multa. E esse dia. Aí o cara veio e falou assim, tudo bem, você sabe por que eu te parei? Eu falei, putz, sei, porque eu tava no celular. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas por que você não usa o Bluetooth? Ele foi até bonzinho comigo. Eu falei assim, então, é porque eu tô indo pro aeroporto buscar uma pessoa e o motorista me ligou e eu não tava conseguindo ouvir, era meio que urgente, aí eu tive que pegar o telefone porque tava falhando no Bluetooth. Ele, eu entendo, mas eu vi, eu não posso fingir que eu não vi. Me dá seu documento. Ele pegou meu documento, voltou, falou assim, olha, ele viu que eu sou uma boa motorista, né? Ele falou assim, eu vou te dar uma multa como se você tivesse sem o cinto de segurança, que aí não dá ponto na sua carteira e te dá um alívio. E vai ser bem rápido porque você tá atrasada. Ou seja, ele foi gente boa comigo. Falei, ok. Ele veio com a multinha lá, rapidinho. Ó, essa multa aqui vai custar $50, daqui mais ou menos uns 2 meses ela vai estar no sistema. Isso era fevereiro. Ele falou assim, então lá pra março, abril, você entra no sistema e paga a multa e beleza. Eu falei, beleza, catei essa multa, fiz o quê? Coloquei no porta-luva do carro. Fui pro aeroporto, pegamos Luan Santana, blá, 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 minha filha. Esqueci dessa multa. Esqueci que ela existia, tá? Nem lembrei mais dessa criatura. Quando foi mais ou menos no meio de abril, me deu um clique. Eu lembrei da bendita da multa. Eu falei, misericórdia, a multa. No que eu vou pegar, a multa já estava vencida. Ou seja, essa multa de $50, ela se transformou numa multa de 200 e tanto. E quando eu fui tentar pagar online, qual foi a minha surpresa? Estava escrito uma mensagem lá assim, que já tinha um bail. O que é bail? Já tinha um pedido de prisão, gente, pra mim. Porque simplesmente eu não paguei a multa, eu não compareci na corte, tipo, na frente do juiz pra me justificar. E a bonita tava andando aí, circulando. Ou seja, se eu tô andando e uma polícia para atrás de mim e vê pela minha placa, pela minha carteira de motorista que eu tenho, a minha carteira tá suspensa porque eu não paguei a multa, uma multa ridícula, eu poderia ser presa, gente. Eu iria ser presa. Olha a gravidade. Aí eu liguei lá na hora, fiquei desesperada. Aí liguei pra mulher, a mulher falou assim, pois é. Ela falou assim, você pode ser presa, você tá dirigindo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu pagar essa multa agora. E já sai agora? Ela falou, sai. Eu vou mandar pra você o recibo, você imprime e fica com ele. Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, quanto que é? Ela, 200 e tanto. Ou seja, uma multa. E passei por toda essa situação. E o meu cliente, quando ele recebeu essa multa lá no Brasil, ele já tinha passado o hearing dele da corte, já tinha uma multa em cima da multa, e se ele não pagasse e ele chegasse aqui nos Estados Unidos, ele não ia entrar nos Estados Unidos ou ele ia ter um problema. Entende? Porque isso fica vinculado no nome, no seu passaporte. Porque tava no nome dele, no passaporte, tava todas essas informações na multa. E a multa chegou no endereço lá da casa dele. Aí ele não tava conseguindo pagar online, aí eu entrei, gravei a tela, falei, você tem que entrar aqui, fazer aqui, tal, tal, tal. Foi no estado do Arizona, numa cidadezinha aí que ele tomou essa multa, aí ele foi lá, entrou e pagou e deu certo. Mas 500 e tanto foi a multa dele. Outra situação também, que muito tempo atrás que eu ajudei uma pessoa, foi também uma multa que a pessoa tomou, a seguradora do carro não pagou. Então, Carol, como que eu vou saber que eu tomei uma multa? Se a polícia te parar e te dar a multa. É simples, ela vai parar, vai te dar a multa e você precisa pagar essa multa. Porque senão, se essa multa chegar para você pelo correio e você não pagar, ou então quando o policial te der o ticket da multa, fica de olho, fica entrando lá no sistema para você poder pagar essa multa, porque senão você pode ter problema quando você entrar nos Estados Unidos, tá? Isso é muito sério. E aí, assim, a polícia não vai pedir para você sair do carro. Ela só vai falar para você sair do carro se você fez alguma... Tipo assim, aqui quando a gente vê que a polícia tirou alguém de dentro do carro, essa pessoa já tá sendo revistada, essa pessoa tá com suspeita, tipo, de ter bebido, que a gente chama de
DIY, a gente fala DIY em inglês, né? Driver under influence, DUI, quer dizer, DUI, Driver under influence, quer dizer que você está dirigindo sobre alguma substância tóxica, seja álcool ou drogas. Então, ela vai fazer uns testes com você, mas normalmente se a polícia pede para você sair do carro, é por alguma coisa muito grave que você fez e a probabilidade de você ser presa é grande. Então, tipo assim, não saia do carro. Ou se você, desprevenido, não sabe dessa informação que você tem que estar com a mão no volante e aguardar a polícia, você quer abrir o vidro, você quer conversar, ou você vai fazer um movimento brusco, de pegar alguma coisa. Ah, a polícia chegou, deixa eu pegar minha bolsa. Não toque em nada. Fica com a mão no volante, espera o policial te abordar e o policial vai te falar. Por favor, can I have your driver's license, your insurance, your documents, please? Ele vai te perguntar. Quero seus documentos, a sua carteira. Ah, você é turista, blá, blá, blá. Ele vai te pedir. E aí você vai, ok, one moment. Você vai lá na sua bolsa, você pega seus documentos e entrega pra ele. Aí ele vai sair, vai olhar e vai voltar. Dificilmente vai pedir para revistar carro, vai pedir... Dificilmente você sendo turista, principalmente estando em áreas de turismo. Mas existe, tá? A possibilidade. Então, assim, não... Outra coisa, gente, dirigir, beber e dirigir. Outra coisa muito importante que muito brasileiro faz e que é muito perigoso e você pode ser preso. Diferente do Brasil, presta atenção nisso, tá? Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão ligados, né, no que eu tô falando. Vocês estão muito caladinhos. Vocês sabiam dessas coisas que eu tô contando pra vocês ou não? Outra coisa importante que muitos de vocês não sabem, diferente do Brasil, bebida alcoólica dentro do carro. Carol, a gente designou um motorista. Nós vamos pro Grand Canyon, nós vamos pra Los Angeles, nós vamos pra uma praia, sei lá, vamos fazer a Rota 66. E aí o motorista não vai beber, mas a gente vai beber dentro do carro. Bebida alcoólica dentro do carro não pode. Aberta. Quem vai preso é o motorista. Ou seja, o único que não tá bebendo é o que vai preso. Não pode, em hipótese alguma. E tem alguns estados que você tem que comprar a bebida e ela tem que ficar no porta-mala fechado. Ela não pode nem estar dentro do carro. Tipo assim, eu vou ali... comprar um fardinho de cerveja no posto ou no mercado e vou vir pra casa. Isso tem que estar no porta-mala. Não pode nem estar dentro do carro, tá? Então, assim, às vezes eu vejo o pessoal com cooler e eu vejo isso com turistas em geral, tá, gente? Nos lugares, às vezes, que eu vou, tem lugares que é proibido bebida alcoólica, igual no Grand Canyon, não pode bebida alcoólica, não pode drone. E eu vejo, às vezes, as pessoas estacionam, abrem o porta-mala e estão lá, com o cooler, bebendo cerveja. Lá no Hoover Dam, eu já vi uma galera, uns italianos, uma vez tomando cerveja. Tava muito calor e os caras estavam com latinha de cerveja. Eu, como, né, não é da minha conta, mas assim, eu me coço, né? Porque eu vejo essas coisas, eu fico assim, gente, é falta de informação. A pessoa não sabe. Eu cheguei lá pra pessoa e falei assim, excuse me. Falei assim, gente, sem querer ser chata, cortar o barato de vocês, assim, me intrometendo, sem vocês ter perguntado, mas lá tem polícia direto andando dentro do Hoover Dam. Eu falei assim, vocês podem ser presos fazendo isso aqui. Não pode beber dentro do Hoover Dam, não pode. E eles não sabiam. Ai, não, sério. Eu falei, fecha, vai beber em outro lugar, não pode. Bebida alcoólica aberta. Abri um pouquinho, guardei, vou dar um exemplo pra vocês nos casamentos. A gente sai pra fazer foto na placa. Vamos estourar uma champanhe na placa. E aí eu tô com metade de uma champanhe aberta que o cliente não bebeu e ele quer beber ao longo do caminho, ele quer levar essa champanhe com ele pra strip ou pro restaurante. Eu falo, gente, não posso carregar essa bebida alcoólica aberta dentro do meu carro. Vocês vão beber tudo aqui ou a gente vai jogar fora? Não pode. Limousine? Pode, porque limousine tem autorização para você beber dentro da limousine. Party bus? Pode, porque tem autorização para você beber dentro da limousine. Em Las Vegas e New Orleans são as duas únicas cidades que você pode beber na rua. Que você pode comprar uma bebida dentro da farmácia e já sair na rua bebendo. Pode, mas via de regra, saiu da strip,
Se eu tô aqui na esquina de casa, não tem essa igual no Brasil. Eu vou ali no posto de gasolina e vou comprar uma bebida e vou abrir essa bebida. Não existe. Uma vez eu estava voltando de Los Angeles com um grupo de um day tour, numa van. Eu fui no banheiro. De repente, eu só escutei uma confusão. E eu não tava entendendo absolutamente nada. Aí vem meu cliente doido, porque o dono do posto, sei lá, o gerente tava armando um escândalo. Carol, não sei o que tá acontecendo, vem aqui, não sei o que. Na hora que eu cheguei lá, eles tinham comprado um fardinho de cerveja, eles estavam do lado de fora do carro e eu tinha parado bem de frente da conveniência. E o pessoal tomando a cerveja ali e o cara do caixa veio e começou a brigar. Porque também não pode, não é igual no Brasil que você compra e bebe no estacionamento do posto de gasolina. Eu falei, não tem como. Eles não sabem. Fui explicar pro cara, porque o estabelecimento leva uma multa, porque do lado de fora fica escrito uma placa enorme, não pode beber a não sei quantos pés de distância daqui, bebida alcoólica não é permitido, porque o estabelecimento ele não tem autorização para bebidas alcoólicas para consumo. Ele tem para vender, mas ele não tem para consumo. Então, eu não posso beber em público e eu não posso comprar e beber ali. E o pessoal não sabia, né? Não é culpa deles. E eu nem imaginei que eles fossem comprar a bebida na volta. E aí eu falei, não, pessoal, não pode, tal. Aí eles, tipo assim, engoliram. A sorte que era 6 pessoas, cada um tomou uma long neck rapidão e jogou fora. Mas o cara ficou ali, ó, indignado e bravo e querendo brigar e fez a galera, tipo assim, engolir essa cerveja goela abaixo. Então não pode também, tá? Então prestem atenção nisso porque vai dar problema. Principalmente se calor, a gente quer tomar uma cerveja. Posso colocar um cooler e ir pra estrada, fazer rota 66, ir pra Los Angeles, a gente beber dentro do carro? Não, gente, não pode. Tá? Você tá correndo um sério risco se a polícia te parar ou alguém ver e alguém denunciar de você ser preso, tá? Então assim, essa é uma regra muito importante que eu queria falar pra vocês com relação à bebida. Bom, já falei de radar, já falei de multa, já falei de polícia. Que mais? Para estacionamento, que é uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Las Vegas, tá? Se tratando de Vegas, todos os estacionamentos nos cassinos são pagos. Então, se você tá, por exemplo, na rede MGM, você vai comunicar que você tem um carro, você vai pagar a diária do estacionamento. Mas se você for para outros hotéis da rede MGM, você tem que escanear a chave do seu quarto na saída para você não pagar. Agora, se você for entrar numa rede Caesars, numa outra rede de hotel, você vai ter que pagar, que não pertence à sua rede de hotéis, tá? As redes, em geral, elas deixam um período de 90 minutos gratuito. 1h30. Que você não vai pagar. O Hotel Wynn são 3 horas, se eu não estou enganada. E o Hotel Treasure Island e o Hotel Circus não cobram estacionamento. O Fashion Show também não cobra estacionamento, que é o shopping. E uma coisa que vocês têm que prestar atenção dependendo, às vezes o estacionamento, eles vão variar aí de 20 a 25 dólares a diária, tá? Só que se tiver tendo algum evento especial, vai estar escrito na placa da entrada do hotel, do estacionamento, vai estar escrito assim, Special Event. E aí vai ser cobrado 40, 50 dólares. Tá, por exemplo, ali os hotéis perto da T-Mobile Arena. Se tá tendo luta do UFC, se tá tendo algum show, ou se tá tendo, por exemplo, o jogo de hóquei, que são aqueles hotéis todos ali perto, que o pessoal estaciona pra ir a pé pra arena, eles vão cobrar essa taxa de special event. Se tiver tendo algum show, por exemplo, na Esfera, os hotéis ali perto da Esfera, eles também vão cobrar essa taxa. Então precisa estar atento. Tem uma coisa fixa, Carol, como que eu vou saber? Vai estar escrito uma placa bem grande na entrada do estacionamento. Se não tiver, eles vão te cobrar a tarifa normal. E aí você pode entrar, estacionar, enfim. E na hora de você sair, você vai ter que escanear o ticket para poder pagar. Lembrando sempre que se você for mudar de um hotel para o outro dentro da sua rede de hotéis, você não vai pagar, porque você já pagou uma diária, tá? Acho que com relação ao estacionamento dos hotéis, essa era a coisa principal que eu queria passar para vocês. Agora, com relação a estacionar em outras áreas que não sejam dentro dos cassinos dos hotéis. Muito cuidado aonde vocês vão deixar o carro. Em Las Vegas, não temos o problema como temos em São Francisco, por exemplo, de roubo de carros, de quebrar vidro, de roubar e blá blá blá. Mas, deixa eu falar pra vocês. Por exemplo, eu quando fui pra São Francisco,
Não aconteceu nada, a gente tava com as malas no carro, mas assim, você tem que estar atento. Você tem que prestar atenção onde que você vai parar o carro, tá? Aqui em Las Vegas, gente, é raro isso acontecer, tá? Porque tem muita segurança, muita gente circulando. E o local mais seguro para você parar, sim, é dentro dos hotéis. Agora, eu vou no Walgreens, Carol, eu vou parar aqui nesse plazazinho, nesse shoppingzinho aqui. Por exemplo, tem um local aqui em Las Vegas que eles adoram guinchar os carros. Porque a galera vai, para não pagar o estacionamento do hotel, para nesse plazazinho. Esse shoppingzinho, ele fica perto ali do Hotel Wynn, do Hotel Encore. E ele tem uma Ross, ele tem uma farmácia, um Walgreens, ele tem uns restaurantes e umas lojinhas por ali. É um plazazinho, um shoppingzinho aberto. E tem um estacionamento grande atrás. Ele fica também perto do centro de convenções. E o que a galera faz? Deixa o carro lá. Vou parar meu carro aqui e vou circular por aqui, porque eu não vou pagar estacionamento. Principalmente quem vai para centro de convenções, ou então quem quer circular por ali por perto e não quer pagar o estacionamento. A hora que a galera volta, o carro tá guinchado. Mas como assim guinchar o meu carro? Gente, todo estabelecimento comercial aqui vai ter câmera e vai ter uma placa falando só para customers. Então, se você estacionar seu carro e não entrar dentro de alguma dessas lojas para consumir algo e sair, essa câmera, ela vai detectar que você foi numa direção oposta e vai alertar o pessoal e eles vão chamar o guincho. O guincho aparece em questão de minutos, porque é uma máfia. Vai levar seu carro e você vai ter que pagar aí uma fortuna para tirar, de 350, 400 dólares para cima, tá? Então, não façam isso, de querer dar uma de esperto pra driblar e vou parar aqui porque eu quero. E Las Vegas também não tem essa de estacionar na rua, ali na strip. Igual Miami, Nova York, que você para na rua. Vocês vão ver, nem tem lugar pra parar. Então, você tem que entrar dentro dos hotéis e parar dentro dos hotéis ou dentro do shopping. Você não para em áreas que você vai... tô vendo aqui um estacionamento de um shoppingzinho. Usa o bom senso. Eu vou deixar o carro aqui, mas eu não vou ficar nesse estabelecimento, eu não vou fazer nada aqui dentro. Saiba que você corre o risco do seu carro ser multado, tá? Do seu carro ser levado, na verdade. Os estacionamentos em Las Vegas são caros. Então, aqui nos hotéis, você vai pagar uma média de 20 a 25 dólares a diária, tá? Dos hotéis, por dia. E aí, por exemplo, vai ficar caro se você for, por exemplo... tá na rede MGM hospedada, você vai pagar lá a diária e você vai pegar o seu carro. Aí, se você for para um hotel da rede Caesars, por exemplo, você vai pagar mais 20, mais 25, isso aí já deu 40 dólares. Aí, você vai para um outro hotel de noite, lá na Fremont, aí você vai ter que pagar também, tá? Então, por exemplo, na Fremont, lá tem os estacionamentos na rua. Na Fremont, na parte antiga de Vegas, é o único lugar que você pode estacionar na rua, no parquímetro. Ou então tem os estacionamentos, as garagens que você pode estacionar. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Los Angeles tem os parquímetros, que são aquelas maquininhas que ficam com as vagas na rua, principalmente ali em Beverly Hills, por exemplo. Então, você coloca as moedinhas ali e, gente, parou, coloca as moedas, paga o estacionamento, porque vai vir uma galera fiscalizar e vai te dar multa. Venice Beach, a mesma coisa, vai ter o parquímetro. Uns dias atrás eu tava lá e o parquímetro não tava funcionando. Não tinha como pagar. Você colocar o número da vaga, do espaço que você tava, a máquina não tava funcionando. Tinham 4 máquinas ali, todas estavam quebradas. O que eu fiz? Eu filmei. Estou tentando pagar e a máquina não funciona. Já fui nessa máquina, fui nessa. Tinha uma testemunha lá, um cara também falando, eu também vou filmar, ele me filmou. E pronto, se por um acaso chegar uma multa aqui pra mim, eu não vi nada no meu painel, não tava escrito nada que eu levei uma multa, não tinha nenhum papelzinho, não tinha nenhum ticket, nada. Mas se chegar alguma coisa no correio pra mim, você estacionou aqui em Venice Beach, não pagou e levou essa multa, eu tenho como comprovar que o negócio não tava funcionando. Então, se não tá funcionando, eu não tenho como pagar. Então, a culpa não é minha. E aí, eu vou recorrer. Então, prestem atenção nessas coisas, tá? Não existe... A forma mais segura para vocês, que são turistas, que não conhecem os estacionamentos, o que eu sugiro? Tanto em Los Angeles, Santa Mônica, no Pier de Santa Mônica, tem o estacionamento do Pier. Tenta parar ou em cima ou embaixo no estacionamento do Pier, que é 10 dólares.
Los Angeles vai variar entre 10 a 20 dólares. Por exemplo, onde que eu estaciono quando eu vou na Calçada da Fama em Los Angeles? Eu procuro pelo Hotel Lois Hotel, que fica na Highland com a Hollywood Boulevard. E tem um shoppingzinho que é onde tem o hotel do Oscar, que é o Double Theater, que é o hotel onde tem o Oscar. O Double Theater, que é onde tem o Oscar, o teatro chinês. Tem um shopping ali. Eu sempre estaciono ali dentro desse shopping. E aí, como eu fico ali questão de meia hora, 1 hora, 6, 8 dólares no máximo. Você vai pagar por hora e fração de hora. Esse é o valor do estacionamento ali. Santa Mônica é 10 dólares para você estacionar. Você tem que deixar o papelzinho no painel do carro. Venice Beach, ali você também paga por hora. 5, 6 dólares, vai depender da quantidade de hora que você vai ficar. Então, assim, é melhor você sempre procurar por uma garagem ou então um parquímetro. E evitar parar na rua quando não tem nada. Ali, Venice Beach, tem vários locais que você pode parar, por exemplo, na área meio que de residencial. Só que você tem que olhar para ver se tá liberado para você estacionar naquele horário, porque dependendo, igual Miami, tem algumas áreas em Miami Beach ali, que se você estacionar o carro, é só para morador, dependendo do horário. E aí, se você não for morador e não tiver o papelzinho do morador, o seu carro também é levado, tá? Você leva, o seu carro é guinchado. Recentemente eu tive um cliente que teve o carro guinchado, ficou quase 600 dólares para ele pagar, para retirar o carro, porque ele parou numa área que não era para ele ter parado. E eles guincham sem dó, gente, eles guincham sem dó. Então, assim, Las Vegas, graças a Deus, a gente não tem esse problema ali, principalmente ali na Strip. Mas a maioria dos locais você não vai pagar para estacionar, como por exemplo, para ir pra placa, não paga. E aí a minha sugestão, né, que eu inclusive fiz uma live, acho que foi a nossa última live, que eu falei sobre locomoção, como que você se locomove aqui em Las Vegas, com monorail, com ônibus, a pé. Eu não recomendo alugar carro, já fiz uma outra live falando sobre isso, sobre alugar carro em Las Vegas. Eu não recomendo alugar para ficar na cidade, porque você vai ficar pagando estacionamento à toa. A não ser que você vai alugar carro para, sei lá, 2 ou 3 dias no máximo. Eu vou pro Grand Canyon, ou então eu vou fazer compra, ou então eu vou fazer alguma outra, vou pra Cidade Fantasma, vou fazer Rota 66, vou fazer outras coisas. Mas pra Las Vegas mesmo, pra ficar aqui 2, 3 dias só na strip ali nos cassinos, eu acho um desperdício você alugar carro. Pra você evitar esse transtorno de ficar, entra, sai, paga estacionamento, procura estacionamento, até porque você às vezes quer beber, você quer se divertir. E Las Vegas, o legal é você ir andando, explorando cassino por cassino, pega os monorails gratuitos, os trans gratuitos, você pode andar pelo monorail, você pode andar de ônibus, mas andar a pé também, sabe? Então, para evitar esse transtorno. Já Los Angeles, você vai precisar do carro para ir para qualquer lugar, porque lá é tudo muito longe. Inclusive no Griffin Park, você tem que pagar estacionamento. Mas são esses valores que eu falei para você, não vai extrapolar muito disso, tá? E aí, dirigir na neve, que por último que eu deixei aqui, com relação a dirigir na neve, por exemplo, aqui em Las Vegas a gente tem o Mount Charleston, né, que é a montanha que neva. Então, para ir no Mount Charleston, normalmente neva no inverno, né, e vai nevar de dezembro até, por exemplo, fevereiro, que são os meses mais frios e que tem probabilidade de neve. Quando chega a neve, eu sugiro, por exemplo, as pessoas que querem ir para o Mount Charleston, ficar observando, seguir o Instagram oficial deles lá, do Lee Canyon, que é a estação de esqui, porque eles vão avisar, gente, a rodovia tá fechada, ninguém sobe. Porque quando tá nevando mesmo, eles fecham a rodovia. Então só sobe quem é morador, por exemplo. Então as outras pessoas não vão subir. E para você subir, você tem que ter um carro 4x4, ou então você tem que estar com um carro com corrente no pneu. Então, eu vou falar para vocês da minha experiência. Como a gente não tem experiência, né, não somos um país europeu que estamos acostumados com pneu para dirigir na neve, eu tenho medo de dirigir na neve. Quando eu fui pro Colorado, a gente pegou bastante neve, a gente chegou a comprar corrente. Quando eu fui visitar essa minha amiga que eu falei pra vocês, a gente chegou a comprar corrente, não usamos. Mas nós passamos por Aspen, por exemplo, que tava com muita neve, a rodovia tava com aviso. Então a minha amiga falou, vai no Walmart e compra a corrente, porque pode ser que a polícia vai encher o saco se você passar por alguma área, por alguma parte da rodovia que vai pedir pra você colocar a corrente. Então, aqui no Mount Charleston, quando eles liberam a subida, quando eles limpam a estrada, mas mesmo assim fica com a neve, só sobe quem tiver corrente e só sobe quem tiver um carro 4x4, tá?
mas eu não me sinto segura pra ir, mesmo com um carro 4x4. Eu tenho medo de dirigir na neve, então eu prefiro evitar. Então, quando, limpou, não tá nevando, limpou, vamos subir a montanha então. Que aí a estrada tá limpa, aí você pode subir normal, a neve vai estar na paralela, não vai ter nada que te impeça de você subir. Mas isso é uma preferência minha, tá? Então, tem que ficar atento e para qualquer outra área que você vai com neve. No caso, meu marido estava dirigindo, então a gente comprou a corrente, mas não usamos. Inclusive, eu até devolvi depois no Walmart, porque eu não cheguei a usar, tá? Gente, acho que é isso. Nossa live até se estendeu mais do que eu gostaria, mas eu acho que eu passei bastante informação aqui para vocês. Espero que tenha ajudado com relação a essas informações. E acho que a Cris perguntou se tem como checar, né? Se você tem alguma pendência. Cris, depende. Tipo assim, você tem que saber aonde que você foi. A pendência que eu falo é só se a polícia te parou. Porque se a polícia não te parou, você não tomou uma multa, tá? Você tem que verificar se a polícia te parou. Você recebeu o papelzinho? Você tem esse papelzinho? E aonde que foi que a polícia te parou? Qual foi a cidade? Qual foi o papelzinho? Se não, muito difícil você ter alguma pendência. Porque se for de pedágio, como eu falei, você vai receber a multa... A multa não, você vai receber a cobrança talvez automaticamente no seu cartão. Agora, aonde que tem, Carol, radar no semáforo? Miami tem muito radar de velocidade de semáforo. Então, por exemplo, eu já fui pega no semáforo em Miami, que eu passei no amarelo e ficou vermelho, eu tomei uma multa. Então, usa o Waze, porque o Waze ele vai te avisar. Principalmente Miami, gente. Miami é terrível. Miami tem radar, Miami tem radar de semáforo vermelho. Aqui em Las Vegas não tem. Los Angeles também não tem. Mas tem a polícia. Então, essas questões vocês têm que prestar atenção. Tá? Agora, se você tomou uma multa, recebeu essa multa aí no Brasil e ignorou, por exemplo, esse meu cliente recebeu a multa agora, tem umas 3 semanas, e ele veio pra cá em fevereiro. Demorou um tempinho pra multa chegar no endereço dele. Mas ele já sabia, né, que ele tinha levado essa multa. Ele não tinha comentado nada comigo, mas ele já sabia. Então, em algum momento, essa multa ia chegar, tá? E, via de regra, é basicamente isso, as regras do trânsito. Tá bom, gente? Você faz roteiro para toda a Califórnia ou só para Vegas mesmo? Fazemos também, Natasha. Califórnia, Arizona, Utah... Toda essa região daqui a gente faz sim. Me chama no direct que eu ajudo você, tá bom? Eu que agradeço, gente. Entrem lá no grupo do WhatsApp. Semana que vem a gente volta com mais informações. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês lá no grupo para saber o tema das próximas lives. E fiquem ligadinhos, porque esse mês de maio tem muitas novidades para vocês. Porque semana que vem é meu aniversário. Aí eu vou liberar para vocês um presentão, uma coisa bem legal que eu sei que vai ajudar vocês também aí a planejar a viagem. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem, só chamar, tá bom? Com roteiro, com casamento. Amanhã temos casamento. Hoje é meu aniversário de casamento. Segunda-feira é meu aniversário. Depois terça tem mais casamento. Então muita coisa boa vai acontecer, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.